Bom, você talvez já tenha ouvido falar no efeito Zenão quântico. Esse nome, ele vem do filósofo grego o Zenão de Eleia, né, que ele construiu o paradoxo da flecha. Uma flecha em voo, em qualquer instante específico, ela está parada. Então, se em cada instante ela está parada, como é que ela se move? Esse efeito Zenão quântico, ele é a versão experimental desse paradoxo da flecha no nível subatômico. E ele demonstra algo que foi confirmado, né, já em laboratório no ano de 1989 e que tem uma correspondência direta com um dos padrões mais frustrantes, né, que eu observo em quem está tentando criar algo, criar resultados novos. Quando você mede um sistema quântico com frequência, né, suficientemente alta, ou seja, quando você está sempre ali fazendo medições, verificando se aquilo ali está funcionando, o que acontece? Você congela esse resultado. Né? O sistema ele fica preso no estado inicial. A evolução quântica que aconteceria naturalmente, né, no intervalo entre essas observações, ela é interrompida por cada medição sua, cada nova medição. Então, a observação contínua, ela impede a mudança. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e eu vou mostrar aqui para vocês hoje o que o efeito Zenão quântico ele revela sobre a relação entre observação e resultado. Vocês vão ver que esse efeito tem uma implicação que vai muito além da física. Para entender o efeito Zenão quântico, eu preciso primeiro falar sobre como sistemas quânticos eles evoluem naturalmente. Uma partícula quântica que está em um estado específico, né, digamos um átomo, né, que está num estado excitado, ele não permanece nesse estado indefinidamente, mas ele vai evoluir. A função de onda que descreve o seu estado se expande ao longo do tempo, explorando o espaço de possibilidades disponíveis até que o sistema transite para um novo estado. Esse processo de evolução acontece no intervalo entre as medições, no intervalo entre as observações. Então, cada vez que o sistema ele é medido, a função de onda colapsa, ou seja, o sistema ele é forçado de volta a um estado específico e definido. E a evolução vai começar novamente. Então, quando as medições elas são frequentes, né, o suficiente, quando o intervalo entre as observações é menor do que o tempo necessário para que a função de onda ela possa evoluir significativamente, o sistema ele fica preso, ele fica parado. Cada medição o colapsa de volta ao estado inicial antes que ele tenha tido tempo de explorar novas possibilidades e transitar de um estado para um outro. O coelho quântico que você fica olhando, ele não se move. Existe um experimento, né, que foi feito lá em 1989 no National Institute of Standards and Technology, que ele confirmou isso, né, esse efeito Zenão, com átomos de berílio, né? Foi visto nesse experimento que átomos que deveriam fazer a transição entre dois estados, né, quando expostos a uma radiação de micro-ondas, eles tiveram essa transição parada, porque eles estavam sendo medidos com uma frequência muito alta. Agora deixa eu fazer uma conexão que eu acho impossível de ignorar. Quando você intenciona um resultado e fica constantemente medindo, né, aquele resultado
em busca de provas para ver se aquilo ali está funcionando, né? Por exemplo, você decidiu mudar a sua relação com prosperidade, mas você fica constantemente ali olhando o seu saldo bancário para ver se aquilo ali está dando certo, para ver se está mudando. O que você está fazendo é o equivalente humano da observação frequente que a gente acabou de ver lá no sistema quântico. Cada verificação sua colapsa o estado de volta para o que você já conhece, para o que já existe, para a frequência atual. Não porque o universo ele é maldoso, não é isso, mas porque a observação ansiosa é em si mesma uma expressão do estado de quem não confia que o resultado vai chegar. E o estado que você sustenta durante a observação, né, a frequência de ainda não chegou, vou ver de novo, é o estado que o campo lê, e esse, como a gente já viu nas aulas anteriores, é o estado onde vai ser te dada a resposta. Então, a ansiedade de monitoramento não é evidência de que você se importa com o resultado, mas é uma evidência de que você não confia no processo. E a frequência de não confiança é a frequência de ausência, que atrai mais ausência. É aquela coisa, você, quando vai lá no restaurante, você simplesmente pega o cardápio, olha, escolhe o que você quer e fala lá pro garçom, devolve e confia. Você não vai ali toda hora, lá dentro na cozinha, ver se o cozinheiro está realmente fazendo aquilo ali para você. Você pediu e você vai confiar. Você não precisa estar constantemente chamando. E aí, como é que tá o meu prato? Tá fazendo direitinho? Tá vindo mesmo? Vai vir realmente isso que eu tô pedindo? Você não faz isso. Você confia no processo. O efeito Zenão quântico, ele implica algo que é simples e profundo ao mesmo tempo. Existe um intervalo ótimo de observação, que é um tempo suficiente para que a evolução do sistema ela ocorra antes de ser colapsada pela próxima medição. No contexto humano, esse intervalo é o espaço de confiança. Não é passividade, não é, por exemplo, eu tô nem aí, tá indiferente ao resultado. Mas é a capacidade de você sustentar, né? Eu falo muito essa palavra aqui, mas de você realmente sustentar a intenção de manter o seu estado alinhado com o resultado, tá? Então você não precisa ficar ansiosamente monitorando a sua execução. Você precisa dar ao processo o espaço que ele precisa para evoluir. E aí, a gente pode também aqui, um outro exemplo, é a questão do agricultor. Né? Se o agricultor, toda vez que ele plantasse uma semente, ele fosse a toda hora tá desenterrando para estar verificando se aquela semente ela tá germinando, não teria colheita. Não porque a semente tivesse com algum problema, estava defeituosa, mas que o processo de germinação, ele requer condições específicas, né? Ele requer ali umidade, temperatura e tempo. E a interrupção constante, né? Você indo ali cavando o buraco e vendo se aquela semente está germinando, ela vai destruir exatamente essas condições. A confiança do agricultor que foi ali, que plantou, regou e espera, sem precisar verificar o processo subterrâneo, não é ingenuidade, mas é o entendimento de que o processo tem a sua própria inteligência e o seu próprio tempo. Isso é o que o efeito Zenão quântico, né, numa linguagem física, está descrevendo.
o sistema ele precisa de intervalos sem observação para poder evoluir. A observação ansiosa, né, ao colapsar continuamente o estado atual, ele vai impedir a evolução, né, que aconteceria naturalmente no espaço entre esses colapsos. E existe uma distinção, né, que ela precisa ser feita com muito cuidado aqui. Porque seria muito fácil interpretar o que eu estou dizendo como ignore o resultado e ele vai chegar. Não é bem assim, tá? Existe a coisa do soltar também, mas a gente vai abordar num outro vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a distinção não é entre observar e não observar, mas é entre a qualidade do estado com que você observa. Observar a partir de um estado de curiosidade aberta, de interesse genuíno num processo de materializar, não é o mesmo que observar a partir da ansiedade de quem precisa de evidências para continuar acreditando, né? Então, no primeiro, você está ali com aquela curiosidade, é a qualidade de um cientista ali acompanhando um experimento com confiança nos dados, né? Já a segunda, né, naquela ansiedade, é a qualidade de alguém que não acredita que o experimento ele vai funcionar e aí ele está o tempo todo coletando evidências para confirmar o fracasso. O campo, né, e o sistema quântico não responde à frequência de observação em si, mas ele responde ao estado do observador durante a observação. Em síntese, o campo, né, e o sistema quântico, ele não vai responder à frequência de observação em si, mas ele vai responder ao estado do observador durante a observação. Então, uma verificação diária feita a partir de um estado de certeza serena, né, de vou olhar para ver como é que está se desenvolvendo, é qualitativamente diferente, né, de uma verificação ansiosa feita a partir de ainda não deu certo, não está indo, não está funcionando, por que ainda não chegou? Então, existe a diferença, sempre o que eu falo aqui do estado de ser. O efeito Zenão quântico opera quando a observação é suficientemente frequente para impedir a evolução. Mas a frequência relevante não é apenas temporal, entendeu? Mas é a frequência do estado que acompanha a observação. Então, não é só essa medição frequente, mas é o estado com que está sendo feita essa observação. Isso precisa ficar muito claro. E a partir disso, né, o que é que muda quando você entende o efeito Zenão quântico, né, como um princípio da criação, né? A primeira coisa é que você precisa parar de tratar esse monitoramento ansioso como uma evidência, né, como se fosse um comprometimento com o resultado. Né? Isso não tem nada a ver com dedicação, isso é desconfiança em ação. E desconfiança é a frequência que mais congela o processo. Então você precisa parar disso de uma vez por todas. Uma outra coisa é que você entende que existe um gap entre você intencionar algo e essa coisa se materializar. E aí, você vai, nesse intervalo, você vai agir quando precisar agir, né? Você vai tomar ações relevantes quando for necessário e você vai observar, né? Medir quando for para medir. E nesse intervalo entre agir e medir, você vai sustentar aquele estado de ser, né? Sem precisar estar monitorando, verificando e coletando evidências ali de que algo está realmente acontecendo, né? Então, você precisa desenvolver a confiança ativa, né? Não é a confiança passiva de, eu quero isso e não vou fazer nada. Isso aí é diferente, né? Mas é a confiança de quem sabe que plantou a semente
E aí que nas condições corretas, o processo com a sua própria inteligência, ele vai fazer com que aquilo ali germine. O terceiro ponto é você desenvolver aquela confiança ativa, né? Ou seja, você fazer o que precisa fazer e soltar, né? E desapegar do resultado, tá? Não é aquela confiança passiva de, eu quero isso, mas eu não vou fazer nada para que isso aconteça. Não é assim, isso aí é outra história. Não é isso, mas é você ter certeza, né? Você ali planta a sua semente e promove todas as condições favoráveis para que ela cresça e simplesmente agora aguarda o tempo, né? Você entende que existe de um tempo para que as coisas funcionem, né? Porque o agricultor, ele não fica ali, ele planta e fica ali olhando a semente germinar, não. Mas ele bota todas as condições, prepara o solo, rega, bota a luz e ele vai confiar, né, no processo que está acontecendo ali, né, por debaixo da terra, e ele não precisa estar o tempo todo ali carvando para ver o que é que está acontecendo. O efeito Zenão quântico ele foi demonstrado em laboratório com átomos de berílio. Esse experimento ele foi confirmado, reproduzido e publicado nas revistas mais rigorosas da física experimental. E o que ele revela sobre os sistemas quânticos é que a observação contínua ela paralisa o resultado, tem uma implicação direta na forma como você cria a sua realidade. E essa implicação é impossível de ignorar. A confiança não é a ausência de atenção ao resultado, mas é a qualidade, né, do estado de ser que você vai manter enquanto esse processo se desenvolve. Né? É ali nesse intervalo entre intencionar e se manifestar. Esse estado que você está mantendo é o que vai fazer toda a diferença no seu processo de manifestação. Você não precisa estar constantemente monitorando, verificando se está dando certo, ansioso. Isso vai fazer com que você não colapse o seu resultado. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para continuar essa conversa. E se você reconhece, né, nos seus próprios padrões esse ciclo de intenção seguido de monitoramento ansioso e frustração, né, e deseja trabalhar uma forma diferente de sustentar o processo, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para o meu formulário de aplicação para o protocolo de soberania. As vagas são limitadas e o processo é seletivo. Até o próximo vídeo.